Olá, sejam bem-vindos ao nosso Terroir Brasileiro. Nós estamos aqui em Bento Gonçalves, no restaurante Carole, que eu recomendo, volta e meia, estou por aqui, muito bem recebido pelo Rafael, mas a gente traz para vocês um projeto do Brasil, trazido por um estrangeiro que a gente adorou conhecer. A gente está com o Michael Scott Carter, que é quem comanda, quem pilota esse projeto aqui de vinhos brasileiros feitos aqui no Brasil, mas com essa visão de quem está de fora, enxergando o nosso mercado, enxergando o nosso potencial do Brasil. Conta um pouquinho pra gente sobre essa intenção e como tu nos achou aqui. So the idea was to create a wine that can compete globally. One of the challenges with the magic of Brazilian terroir is that the grapes are very brilliant in flavor, just big flavor. And so often there was the idea to do the European style method of creating wines from the grapes, that you would have a single source grape and then you would just produce a wine from this grape. The trouble is that the grape wouldn't taste like the wines that you're attempting to replicate. Yeah. So globally, that's been the challenge of Brazil. Every region has their challenges. US wines have the challenge of having the ability to have multiple chemicals, which doesn't make the traditional wine process the same. Brazil has the challenge of trying to get this incredible flavor from the ground into something that's manageable. You know, the Brazilian spirit, you know. And so the idea, what we wanted to do was create a flavor that had complexity, that managed that huge flavor and just put it simply in the bottle, that can compete with other wines globally without a problem. So it left us with two options: to do a blend, which allows us to fight climate change, harvest problems, capacity issues, or we try and wrestle that grape under control. We decided that wrestling a grape that's been wrestled with for a very long time wasn't the best plan. Yes. So we created a blend. E a opção do projeto é trabalhar com blend. Você descobrir o que está nesse blend. Ele não está específico no rótulo. Ele vem para que você possa trabalhar a sua experiência de vinho e para você possa provar. O projeto também está muito preocupado com a sustentabilidade, né? Então, os rótulos são de papel reciclado e olha só que maravilha de rótulo. Uma marca, né, criada pelo Michael, né? Lindo o brasão, mas a preocupação dele trazer que são uvas brasileiras. Tá no rótulo aqui, ó. São uvas brasileiras, aqui da região da Serra Gaúcha. Papel reciclado, e o Michael traz para a gente uma experiência incrível nesses vinhos, que é uma carta para quem vai abrir o vinho e apreciar o vinho. É um cuidado, é isso que a gente quer com o vinho, esse cuidado especial para que você possa não beber vinho, apreciar o vinho. Então, rolha também é especial para esse vinho, né? Reciclável. A preocupação da garrafa com menor quantidade de vidro. Então, um projeto realmente pensado para o futuro. 4 blends. E eu não vou conseguir saber que uvas tem, mas a gente vai provar. Michael, para onde vai o teu projeto? O que tu imagina lá no futuro? Eu sei que vocês estão preparando a vinícola, vocês estão ajustando os vinhedos, tudo. Qual é o teu sonho? The idea is to create a good, sustainable business that allows us to make great wine each year. So, as you know, this wine won an award this year in our first year, the Bacchus Award for the best rosé. And each year we want to be able to create just a beautiful project of wine. Yes, we want to sell as many bottles as possible, but the key is being able to grow a brand of wine that is just good, where people can just be like, because the problem I think we've lost focus that the idea
for alcohol was to bring us together to have a good time. And in that good time, a lot of things can happen. Yes. But the idea is to just have a great time with friends, with family. And each year we want to be able to have an homage to that great time that allows for people to say, you know, I tasted a great. And also the other thing is, I think what's lost in winemaking these days is that you want to create something that the public look forward to at each year. Something they can say, you know, yes, the plans make a great bottle that's commercially successful, but we want wine drinkers to say, oh, this is interesting. That made me think about this memory or this occasion. Because I think we forgot that the togetherness of the wine, the togetherness of people, because we're so isolated with social media, and I'm not gonna, you know, denigrate those things normally, but I think we're forgetting the togetherness that is the reason for this wine. This wine. Yes. Yes. A grande ideia é essa, e é um prazer quando a gente encontra alguém que fala sobre isso. Vinho não é só a questão da bebida, do álcool, né, é do momento, é da interação, é do prazer, é onde você está, com quem você está. Michael, congratulations. So, thank you very much. I was going to say something that we are you know, when you're at a night where you're at a dinner party, where you're going to go out, we're the first bottle you should open. Because the second, third, and fourth bottle you will not remember. Yes. So we're the first bottle. But the first bottle, yes, you'll remember everything. I remember. Yeah. By the fourth, we're not the fourth, because you'll miss an amazing experience. By the fourth, you should have whatever it's happening. We're the first bottle you should experience, and then the rest leads you down that path. Great. But no, thank you. Exatamente isso. Eles querem ser a primeira garrafa de vinho da sua festa, do seu momento. A gente está aqui no restaurante Carole, em Bento Gonçalves, centro de Bento Gonçalves, aqui, um lugar maravilhoso. E é claro, a gente quer prestigiar os nossos colegas sommelier. O Rafael aqui, que é o sommelier da casa, vai fazer a gentileza de abrir a garrafa para nós aqui. Claro, ele vai provar o vinho também junto com a gente na sequência aí. Primeiramente, sejam bem-vindos Obrigado, ao Carole, Rafael. é um prazer recebê-los aqui. E vamos ao trabalho, que é o mais importante. Detalhe da rolha é importante, porque esse tipo de rolha da Michael Scott Carter aqui é diferente. É uma rolha ligada com a preservação do meio ambiente. Íntegro e um belo aroma. Por gentileza. Vamos lá. Eu costumo dizer que este é o melhor som que a gente ouve na vida. O vinho no copo. Obrigado, muito obrigado, Rafael. Obrigado pela gentileza aí. Vamos provar. É um blend, então a gente vai ter variações de cores aí que não necessariamente representam um monovarietal, mas a cor do vinho é incrível, brilhante, mostrando uma juventude, uma leveza e até uma expectativa de um excelente blend, né? Muito bom. Primeiro ataque em nariz, ele é um vinho que ele traz um toque de mel, talvez alguma coisa de marmelo que ele tenha no processo aqui. Tell me about wine. Well, the idea for the white wine was to create something that allowed... So the consumer is a tough bedfellow, because you want to, I think there's an artistry in this. I'm not comparing myself to an artist in any way, but the idea is you want to express yourself as best as possible in the wine. You want to just be like, yes. But there's a commercial wall that you have to be mindful of that says you cannot do this. And so the idea was to create something that made you think more of a Chablis or a cross, if a Vouvray and a Chablis could have a child. This was what we were going for. I don't know if we made it there,
but that was the idea. So as you can, if you get the smell, it has that fruitiness of a Chablis, of a Vouvray, but then the crispness of a Chablis is what we're going for. E aqui tu percebe no nariz o frescor desse blend. Na minha opinião, a gente tem 3 uvas. Na minha opinião. Tu tem... E isso aqui vai ser interessante, que o Michael me trazia isso. Em casa, você tem que sentar com esse vinho e tentar entendê-lo, descobri-lo e outra, tomar ele em alguns momentos diferentes. Para mim, esse vinho, além de me trazer uma sensação muito agradável de frescor e doçura, eu já penso no prato que vai harmonizar aqui. E aqui tu vai entrar com algum prato com queijos, né? Uma massa, a gente está no Carole aqui, já começa, na minha opinião, obviamente, e eu quero que você em casa, aqui no nosso canal no YouTube, vai lá, entra, comenta com que você tomaria esse vinho. Mas assim, recomendo fortemente, meus amigos do Carole aí, uma boa massa italiana a 4 queijos que predomine um gorgonzola. E a gente teria um prato perfeito. Também é um vinho para um final de tarde, né? Para abrir. And they have great fish dishes here that go perfectly with it. Yes. Because one of the things that often happens with wines, they can be very alcohol forward, so it dampens your taste buds and your ability to amplify flavor. One of the things that I know you like is the harmonization of flavors. Equally, I believe in the balance, because even with the wines, the quest is to get the balance of it, because you often know a wine's taste or a restaurant's taste, because when you're tasting wines, you can say this person prefers more salt or more sugar, because you can taste the imbalance in the wine. So for us, what we were trying to do is at least get a balance so that allows you to move into your experience, opposed to your focus is only this is a little too sweet, or this is a little too bitter, or there's too much acid, or the idea is when you drink it, you go, that's complex and balanced, and then whatever else you're going to do. It's like a great conversation. When you're in a great conversation, there's a harmonization of the people there at the table. When you're in a conversation, you have, your resident narcissist or your resident, things, it just throws the balance of the conversation, because wine is often like that. You'll have this flavor that's throwing off the balance of the conversation, and you're like, why am I having this conversation in my head about this glass of wine, and it's not a great conversation? What we wanted to do is be the conversation starter. So you can go, okay, we've had a great thing, now let's move into the next good experience and the next. So that's it. Perfeito. O Michael, aqui conosco, ele não vai dizer pra gente, porque ele quer que a gente entenda o vinho dele, descubra e saiba que blend é esse. Vamos lá, vamos fazer as honras da casa. Vinho rosé, ele tem uma característica que eu acho interessante, que ele se assemelha a um perfume, né? E ele começa se assemelhando a um perfume por essa cor. Isso quer dizer, é um produto elegante, um produto, né, que além de ter qualidade, ele se apresenta muito bem, tem um design. Esse vinho rosé que nós abrimos agora tem um dado importantíssimo e recente. Ele ganhou um grande concurso, foi classificado num grande concurso internacional, que é o Bacchus, da Espanha. E o Michael me comentava que é muito importante um vinho nosso tá lá fora competindo com vinhos do mundo todo, um rosé, né? Uma característica interessante que é premiado. Então nós vamos tomar agora um vinho já premiado internacionalmente.
Congratulations Muito again. obrigado. Thank you, thank you. Vamos lá. 2024. Então, assim, um vinho jovem, muito interessante. Eu arriscaria, no primeiro ataque, a dizer que esse é um rosé de Pinot. Uhum. Foi a primeira impressão que eu tenho, né? Uhum. A vinificação dele foi muito elegante, talvez com uma entrada com maceração a frio, porque foi extraído o próprio processo da extração da cor, mas a extração do aroma. Junto com ele, a gente tem uma casta branca, que eu te diria que poderia ser ou um Sauvignon Blanc ou um Chardonnay na composição do blend, em função do frescor e do aroma que ele traz, fora do Pinot que fica mais evidente, do aroma que ele traz, um pouco de polpa branca, alguma coisa assim, mas isso está muito bem resolvido. Se não for isso, eu vou fazer um rosé dessa forma. Tá? Porque eu achei que ele ficou muito bem elaborado em termos de composição. Tá? E arrisco dizer que a composição é mais ou menos próxima, 60-40, não é uma coisa... tá bem distribuído aqui. So rosés are difficult. Very difficult. Because the experience I think people are having is very different from the other wines. Yes. So a white wine, I think sometimes in life, everyone judges. We like to say, I don't judge. But in actual fact, what we don't do is condemn. So everyone's judging. The question is, are you condemning? And so rosés are very difficult because the experience that people are wanting to have with it is going to be on the lighter side. So it's like, oh, let's get a rosé. It's sunny, we're out, we're doing. So the focus is not necessarily the rosé. So it's a challenge trying to say, okay, let's make this fantastic rosé and then throw it into a party, you know? Yes. Yes. And so what we were trying to achieve with this one was, again, that moment where you pause and go, that's a good rosé. Now off to the party. Yes. It's the first bottle. Yep, first bottle again. The first bottle again. Yes. It's the first bottle. We don't make great third bottles. So. E o Michael tem toda a razão. O rosé, ele é um vinho de muita dificuldade para fazer um grande rosé como esse, né? Tanto é que é um vinho premiado fora do país. E as pessoas têm dificuldade de identificar isso, porque o rosé ele é um vinho que ficou para festa, sem compromisso, tá um pouquinho de calor, vamos tomar um rosé. E não, esse vinho aqui é um vinho estruturado, é um vinho que foi feito para pensar nele, para harmonizar. You agree? Yes, actually, yes. Yeah, because it allows for, I didn't think of that, yes. It's a different idea. Yeah. That is a great idea because it'll bring out the fruits, it'll bring out the... Exato. Yeah. Uma sobremesa que trafegaria com frutas, sabe, para que esse aroma se completasse. Yes, it would amplify that. Even I imagine with like deeper dishes like chocolate or apple. Yes, that's our next thing. We're going to tell people have it with dessert. Tem que provar. É um rosé no seu ponto alto, 2024. Esse rosé é um rosé que ele não vai evoluir porque ele está no seu ponto mais alto. Na garrafa ele tem que ser bebido logo nos próximos 2-3 anos, né? Mas bem guardado, mas é um vinho que te deixa feliz. Olha só, vem cá, Délio, isso. Aqui perto chamou muita atenção. O brasão do Michael reproduz a sua cultura, a sua origem, que é a África, né?
E embaixo, vocês vão encontrar nos rótulos aqui uma inscrição, eu não vou saber pronunciar, Ilhéa Morá? Exatamente. Ilhéa Morá, que é da língua Iorubá. Então traz a cultura do Michael, um pouco da sua origem, da sua ancestralidade, e isso é muito legal, não fugir às suas origens, assim como os italianos aqui não fugiram das deles. E tô curioso. So there's a couple things that this wine, what we were trying to do here is when you're going to have, this is the bottle of wine that you bring to someone's house if they're going to judge you. You want to bring that bottle of wine that allows people to say, they know wine, they understand wine, but they didn't break, themselves to get it. So this is that bottle where we call it the respectability wine. When I was a student in England, because I studied law in England, you're always judged by the wine you brought to your dinner party. And so this was that, to say, hey, you're not going to condemn me for this bottle of wine because it's an easy flavor, it has a sense of complexity, allows you to sort of really have a great moment. And it can go with just about most dishes. There's some things wine just doesn't go with because of the big flavors. But this is that one that just makes it feel like you go, good wine, and on to the rest. Ok. Um vinho que em taça se apresenta de forma jovem, sem passagem em barrica de carvalho. Então a uva está muito próxima aqui. Você tem aqui um blend você deve ter um Cabernet Franc aqui, esse toque vegetal do Merlot. O Michael concorda, né? Mas ele não vai contar as nossas histórias. Mas estão no caminho. Sim, sim. Bom, o Cabernet se faz presente na boca, em função da acidez e do ataque que ele tem em boca. A gente tem talvez um Merlot, mas aqui... Michael, eu arriscaria, até pela cor e pela intensidade, um Anchelota, algo nessa linha, sabe, que você trouxe. Sei de certeza que tem um Cabernet aqui, tá? Mas os outros vinhos me deixaram em dúvida. A vivacidade da cor, como ela não é muito púrpura e intensa, talvez o Anchelota se descarte no meio do caminho, né? E você tem... mas você tem um toque baixo, você tem um Merlot aqui. Aí, Michael. Bom, vinho, esse aqui de novo, safra 2022, tá? Primeiro, vinho de excelente qualidade, vinho que foi muito bem vinificado, tá? Com cuidado, um vinho extremamente jovem, tá? Esse aqui é um vinho que vai tranquilamente chegar aos 8 anos em garrafa, ainda no seu ápice, né? E um vinho que de entrada ele não tem nada, né? Ele podia estar no prato principal, né? O que você sugere? Vamos lá. So each bottle is, as you can see, it's numbered. So the idea is that if you buy a couple bottles, as they age, you will be able to have the experience of when they're new. And then a year later or 2 years later, you'll have a different experience, which we're very curious about because with all winemakers, everyone wants to know what the future holds. What will happen with this wine in 1 year, and 3 years, and 5 years.
So we're all very I curious. know. I know. So you'll have to tell me. It's great wine because it's very young. Mhm. Esse é um vinho muito jovem, né? E ele vai evoluir. Por que esse vinho me agrada? Porque o blend dele, e ainda a gente tenta entender as uvas, te faz, a cada vez que tu chega na taça e a cada vez que tu vai provar ele vai se mostrar de forma diferente, que você vai tentar entender ele. Outra coisa interessante nele é que ele está na temperatura ideal. Also, our wine does a bit of a magic trick, because what happens is within 15 minutes, you'll have a different experience, Yes. which is magical. When we were discovering this, because normally with wines, when they open up, they change a bit, but there's this intensity that happens with the flavor. So right now you're tasting, you go, oh, I have it. 15 minutes, O que a gente precisa entender do vinho é que ele é um ser vivo. A gente precisa entender que ele evolui tanto no seu tempo na barrica, na garrafa e na taça. Então, vamos lá, meus amigos do Caroli. Um assado de tiras, fecha? Fecha? Acho que fecha, né? Um assado de tiras. A gordura do assado de tiras ficaria um blend. Yeah, massa Muito conta legal. manche. Yeah. A good meat. Actually, one of the things that the first time I had beef Wellington, because when people have it, they often think, oh, this is just beef Wellington. That is a tough. Anyways, we're focused on the wine, but this reminded me of that experience when we were making this wine. The idea was to have it with the dish that when you have it together, it just complements. Because to me, some meats are easy. A steak is easy. You make the steak, you might add garlic, you might add a little bit of onions with the jus or something like that. But it's when you have those dishes that don't need anything else, can you complement it? And if you can do that, the rest of the dishes along the mountainside are easy. Because then you can complement with pasta and barbecue and meat and this and that. It's easy. It's with those dishes that are just difficult. And you sit and, because I had restaurants, and you sit and you're saying, what wine can I make with this? It's that problem you're trying to solve. And so that's what we tried to do with this. Esse é um vinho reserva, um vinho que foi feito com um projeto mais, vamos dizer assim, com mais cuidado para trazer novas características e qualidade. The first. The first. And you see the color is a lot darker. Sim. Safra 2023. Lembrando ó, que cada vinho da Michael traz uma mensagem, né? Uma mensagem do Michael para quem vai degustar esse vinho. E é uma forma muito elegante, delicada de se comunicar com o seu consumidor. Em vez de você ter as informações só técnicas aqui, tem essa mensagem. Outro detalhe nesse vinho que me chamou a atenção ele tem 12,5% de álcool. Então é uma proposta do projeto da vinícola, que é ter menos álcool, tá mais envolvido com o momento, e que o álcool também proporciona um ataque mais forte, né? E tu não entende muito a qualidade do vinho, né? Então essa é uma proposta aí do Michael, de ter uma regulagem nesse álcool. Do you smell that? Sabe que, primeira impressão, muito bom, me traz um cheiro da terra, né? Um cheiro. Esse vinho traz algo terroso nele, que normalmente quando é terroso a gente leva para o Merlot. Não sei se é isso, mas gostei porque é um vinho que te traz o aroma da terra. And so what we were trying to get
in this is on right before harvest. You have the smell of flowers, wine, the grape, the flowers, the grape, the soil, the hint of that fresh breeze. And so when I smell this, it instantly takes me to the moment I actually discovered the land I was going to buy, because I came at the 2 times in winter, which I didn't experience any of this. And then I came back after I purchased the land, and this is what I smelled, and I was like, oh my God. And because it's such an intense, you almost can taste the grapes in the air. O que me traz, e o que foi a minha primeira impressão, tu tem um contato com a natureza, com todos esses aromas que tu trouxe, porque quando tu tem esse cheiro terroso nele, tu imagina já grama, flores, floresta, né? Até, sabe, todos aqueles cheiros que você sentiria numa caminhada na natureza. É isso que ele me trouxe no primeiro ataque no nariz. É uma sensação feliz. That's it. Feliz. Realmente. E evolui na taça. I don't have a comparison for wine for this one, because this was the one we were just trying to make something that was in and of itself an experience. So our Reserva, our Grand Reserva line, is the experience line. This is the line where you go, that was a wow moment. Na realidade é isso, é essa experiência. E agora sim, ó, esse é um vinho para tomar no final de tarde de outono. Aí que maluquice. Mas esse é um vinho para sentar num final de tarde, com o sol do outono que é dourado. A cor no hemisfério sul é muito bonita no outono. E você parar para pensar na vida, mas pensar nas coisas felizes que te aconteceram. Esse é um grande vinho para isso. A madeira desse vinho, esses 6 meses que vocês colocaram no carvalho, dá aquele toque arredondado no final de boca. Né? Ele tem um volume de boca muito interessante. Esse blend aqui, como ele tem essa característica terrosa, com certeza deve ter um Merlot aqui dentro. Tá? Com certeza deve ter um Merlot aqui dentro. E aí, a composição, eu quero que vocês entrem aqui no nosso canal e me digam, provei o vinho, tem Merlot e mais? Eu quero saber. A cor já denota alguma coisa sobre a qualidade que está aqui. Essa é uma cor de Merlot. Então eu arrisco dizer que esse blend tem uma porcentagem bem grande de Merlot. Mas nós temos também mais algum componente aqui. Maico, você colocou uma uva diferente aqui, né? Eu vou pro inusitado. Talvez um Marcelin. Talvez. Talvez um inusitado. Eu gosto do Michael porque ele concorda com todas as uvas que eu citei agora. Eu me sinto muito feliz, mas eu tenho certeza que boa parte eu acertei pelo olho dele, não pelo sorriso, né? I'll tell you after. Grande vinho, um vinho que foi feito, e assim, quando a gente sempre sugere harmonização, vinho tinto você sabe, você vai sempre degustar ele, harmonizar com um bom prato, com carne, com variações assim. Mas esse é um vinho que eu decantaria. And so one of the reasons why we did not tell the grapes, although the grapes are public, we don't hide them, but we don't put them on the bottle, is because, again, I think we want to get the focus back to the experience. How many times in your life do you have a blind experience where you're just... Muito poucas. And this is it? And then it allows you to discover and understand. If it was bad, then you'd have a problem. Ok. But the idea is to let people focus in the moment and just say, this is an experience. How many times in a week, a month, this year, can you sit and say, I just had an experience? Poucas. Yeah. Poucas. Você não para, né? Correndo.
Yeah, just stop and have a good experience. That's it. And the idea is to facilitate that by, as with the letter on the back, we just say, listen, sit and enjoy it. We'll tell you the grapes later. Realmente, ele é um vinho para você ter uma experiência única, é um vinho que você precisa entender, pensar, e é um vinho que te faz pensar. Não só no vinho. Não só no vinho. See? Well, you know, this, you know, reservas and grand reservas are challenging because it almost tells the character of the winemaker, what they care about, what they think about. It is a very personal experience because Concordo. the others, you're sort of making a wine that a large portion of society can drink. This one, you're saying, here is the vulnerability of what we think is something that could work. And to really have this intimate experience that you're opening your soul up to say, this is what we can do. Eu concordo contigo. Parar para pensar quantas vezes você não deixou de ter uma experiência incrível porque você estava apressado, porque você não pensou, abriu o vinho e bebeu ele como se fosse um líquido qualquer, porque você às vezes não entendeu o vinho. E o grande propósito, que é incrível que o Michael consegue passar para a gente, é: ele não faz só vinho, ele não está fazendo vinho somente. Ele tem um propósito de vida, um propósito de experiência. E é isso que conta na vida, ter experiências e experiências boas. Nesse caso, um grande vinho, um vinho para pensar, e nem comentei muito em harmonização. Esse é um vinho para sentar no final da tarde de um outono, com sol, tomar e ter uma grande experiência. Saúde!